então, a parte do cronograma e explicar um pouco, porque eu não sei se todos vocês estão vendo o cronograma, não, né? Eu acho que eu vou compartilhar aqui então, vamos ver. Iana, se você puder me dar um feedback, ou seja, você fica com áudio e vídeo ligados, porque pelo menos é a referência que eu tenho, né? Porque a gente sabe como é que é difícil saber se vocês estão percebendo. Disponibilizei agora, Ana. Está aparecendo, professor. Está aparecendo. Então, vocês podem pôr tela cheia, se não estiverem enxergando, mas acho que dá para ler aqui, né? Então, no dia 10 de março, nós tivemos um encontro onde eu apresentei o plano de ensino, que, claro, é completamente diferente do de agora na modalidade remota, ou seja, não no conteúdo, mas sim na forma de apresentação. Falei de conceitos gerais de farmacologia, farmacocinética, droga, fármaco, placebo. Tudo isso já foi uma coisa que foi comentado com vocês e eu não vou me ater e repetir isso. No entanto, eu colocarei essa aula de apresentação lá no Moodle para que vocês tenham acesso, né? Claro que não vou ficar fazendo pergunta para vocês na nossa tarefa sobre esses conceitos. São conceitos que precisam ser conhecidos de vocês. O que quer dizer conhecidos? No aspecto cognitivo. Que vocês saibam expressar o que significam estas palavras, né? Esse é um conhecimento tipo cognitivo, que é a maioria do conhecimento que nós vamos tratar aqui. Ou seja, eu não vou conseguir medir conhecimentos de atitudes com vocês, tampouco de habilidades, porque não é essa disciplina uma disciplina que exige que vocês tenham habilidade. Se fosse semiologia, né, que eu já vi lá, até elogio o curso, dei uma observada lá para ter umas ideias também, e no que eu vi no começo está muito bem montado, muito interessante para vocês seguirem. Acho que a gente tem que se embasar nas experiências dos outros professores para tentar melhorar o que a gente pode, né? Então, e também vocês não vão ter o conhecimento de habilidades no momento, porque vocês precisariam, é diferente você relatar, explicar como se faz a medida da pressão arterial e fazer, né? Fazer é uma habilidade, explicar é um conhecimento cognitivo, né? Então, nós precisamos, eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu estou achando que o nosso curso agora é muito diferente. Nós precisamos entender muito mais a leitura, o que está escrito, do que o que é falado, né? Porque vai ser muito mais por conta de vocês. Então, se o curso estiver bem montado e que os objetivos estiverem bem especificados, quer dizer, bem precisos, bem fechados, nós vamos ter mais condições de atender aquilo que o professor quer, né? Se ele está usando um determinado instrumento e ali ele usa uma série de verbos, de ações, por exemplo, citar, enumerar, relacionar, são verbos de ação que não exigem muito conhecimento. No entanto, se eu colocar explicar, escrever, você já tem que entender que além de vocês ter a obrigação, a necessidade de citar, você tem que desenvolver uma explicação a respeito daquilo que você citou. Não dá para explicar sem citar, né? No entanto, vocês podem ter outros tipos de verbos de ação que são muito abertos. Por exemplo, conhecer. De que jeito eu posso conhecer? Né? Compreender. A minha maneira de compreender pode ser num nível bem simples, num nível intermediário, num nível mais complexo, né? Então, são verbos que apesar de aparecerem muito nos objetivos, né? Bom café, Ana Carolina.
E vocês também, todos que estão por aí, podem me ouvir tomando seu cafezinho e, quem sabe, até deitado na cama ainda, se está com preguiça, né? Mas eu tenho que ficar sentado aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Espero que sim. Estamos usando também o Microsoft Teams, que eu não tenho muita habilidade, eu fico meio atrapalhado, mas eu acho que eu vou superar isso, porque ele se mostrou melhor do que o Big Blue Button, aquele plugin que está no Moodle. E para notícia, se vocês não souberam, ontem houve a intervenção de hackers no Moodle. E alguns professores não conseguiram, à tarde, não conseguiram dar aula. Por isso, nós temos que ter sempre um plano B. Né? Um plano B, um plano... Eu, por exemplo, se não conseguir aqui no Teams, eu vou imediatamente para a sala aberta no Moodle, que usa o Conferência Web. E aí, vocês podem, em poucos minutos, acessar aquilo. Eventualmente, vocês têm alguma dificuldade, um terceiro plano. No terceiro plano, eu ou poderia utilizar o Google Meet, que eu tenho um pouco mais de experiência com ele, ou simplesmente, se caiu tudo. Em um momento, eu vou gravar uma atividade, gravar uma aula e deixar gravado no momento que isso for oportuno para vocês acessarem. Não, isso não serve só para nós. Espero que vocês possam sugerir isso para aqueles outros professores, nossos colegas, que têm também mais dificuldade, né, para resolver essa situação. Eu não aconselharia ninguém a não ter esses planos, porque você precisa saber, o aluno precisa saber exatamente o que vai ser feito. Ele não pode simplesmente, bom, não deu para dar aula, vou fazer um questionário, uma prova, ou uma avaliação, uma coisa que não está prevista, né? Você precisa saber o que é que está previsto. Está prevista atividade síncrona, eu vou fazer o máximo para cumprir essa atividade síncrona, né? Então, nós vamos ter no final da minha apresentação de hoje, que vai ser, eu fiz uma só, né? Vou até a metade, depois na próxima semana eu completarei. No final, nós temos lá os objetivos bem definidos, aqueles que chamamos bem específicos, do que se deseja, né, que vocês saibam a respeito desse assunto. Não que isso seja estritamente necessário, mas é bom que sirva de modelo para que vocês possam se orientar. Cada um de vocês tem, digamos assim, até eu sei que vocês sabem, quando o professor pergunta para explicar, você sabe que tem que fazer um desenvolvimento, né? Você sabe, mas se há uma dificuldade de compreensão, de agora em diante vocês possam saber, citar, enumerar, né? Relacionar, são atividades, verbos de ação que exigem menos conhecimento. Se eu colocar enumerar, já exige mais do que citar. Por quê? Eu estou pressupondo que você tem que colocar 1, 2, 3, seguindo uma ordem de importância, né? Pode ter essa exigência, né? Quando a gente está em sala de aula, o aluno pergunta, e eu estou pronto para responder, não, eu quero em ordem disso, eu quero aquilo. Isso não vai ter, né, conosco, né? Porque, infelizmente, nesse momento, então eu preciso ter uma proposta de educação, de ensino, muito bem clara para vocês, muito bem específica. Então, muito mais que dar uma aula aqui hoje, é orientar vocês para conseguir apreender, segurar o conhecimento, né? Aprender mesmo, segurar esse conhecimento, sozinhos ou com a ajuda de colegas. Eu vou sugerir que vocês conversem entre vocês para fazer uma resposta de uma coisa que eu perguntei, por exemplo, da atividade de tarefa. Converse com a Ana Carolina. Ela não vai dar o peixe para vocês, mas ela vai dar o anzol para vocês buscarem esse peixe lá. Embora eu não concorde que se pesque em tempos de Covid. Mas ela vai orientar. A mesma coisa eu orientarei. Não façam respostas coladas, copiadas e coladas. Elaborem a sua. Mesmo que seja numa linguagem mais simples, claro, vão procurar usar os termos técnicos,
porque isso é a vida de vocês daqui para frente, né? Mas não colhem. Eu me reservo o direito de usar programas, a validade é discutível, mas de usar programas anti-plágio, né? Então, eu posso simplesmente, eu tenho um programa anti-plágio, eu posso jogar aquilo lá e eu vou considerar plágio aquilo que coincidir 50%, né, da linguagem, 60%. Claro que eu estou dizendo uma coisa que só para estimular vocês a fazerem uma redação própria. Nós temos muita informação jogada ali que é um desserviço para a humanidade, porque ela não presta. São cópias que levam, induzem a muito erro, né? Conceitual, etc. Né? Então, outra coisa que é muito importante, as nossas aulas, as nossas atividades dizem respeito somente a nós. A imagem que aparecer aqui de vocês, caso ela venha quando vocês fizerem conexão, a imagem é nossa, para nós, para o seu uso. Você pode baixar, ouvir o seu vídeo. Essa gravação, a gravação que nós vamos fazer vai ficar, eu até podia estar gravando, né? A gravação que nós vamos fazer vai ficar disponível para vocês num período de 20, talvez 20 dias. Então, vocês podem ouvir o vídeo, podem salvar no seu computador, mas não precisa, porque é um peso no seu computador, né? Vai ficar, vai ficar na nuvem também, eu acho que eu posso resgatar em qualquer momento. Mas evitem divulgar isso, porque ao passar para outro divulgar, ele pode escapar. E aí é uma coisa que é muito particular, né? Eu, por exemplo, não gostaria de ver a minha imagem sendo usada de modo indiscreto, né? Então, como a imagem de vocês. Vocês são muito jovens, têm um período muito longo de vida pela frente, e sabe que, às vezes, a imagem pode ser usada de modo perverso, né? Pensando nisso. Do modo benéfico, talvez vocês tivessem que exigir o seu cachê, né? Mas vamos preservar a nossa imagem. O que mais que eu teria que... Então, na atividade de hoje, nós vamos fazer uma abordagem muito rápida sobre as vias de administração, absorção e distribuição dos fármacos. Eu passei para vocês 2 textos. Um texto que foi elaborado pela professora Tereza e me passou para usar, que é onde fala das vias de administração de fármacos e mais detalhadamente, né? Ali tem... Eu coloquei para que vocês lessem. Se não leram, agora é a hora de ler, não tem mais como fugir disso, né? E um outro texto, bem resumido, que é o segundo que aparece no Moodle, que é completo. Só que, ao invés de tratar mais profundamente das vias de administração, tem lá as 4 principais vias de administração, né? E também tem a respeito de absorção, discutimos lá a distribuição e o metabolismo de drogas também, que é a segunda parte da nossa atividade na próxima semana, dia 8 de nove, né? Então, mas é claro que o nível desta abordagem é bem básico, né? A farmacocinética, que é a parte que nós vamos tratar, é mais uma ciência matemática do que biológica, né? Tem muito de matemática do que biológica. Eu tenho um curso especial para isso, para essa abordagem, né? Tem fórmulas que nós não vamos abordar aqui, não é o nosso interesse. O que é que vocês precisam como estudantes e futuros médicos, né? Isso é que é importante. Talvez será exigido um pouco mais de conhecimento para aquele médico que for anestesiologista, porque é o médico que mais entende de droga no geral. Assim, não quero menosprezar os demais especialidades, mas que o que mais entende de droga, né, dentro da classe médica. Porque ele está todo dia utilizando um arsenal
imenso de moléculas de drogas. Ele é responsável, por exemplo, pela aplicação do anestésico, do relaxante muscular, do bloqueador neuromuscular para fazer a intubação, né? É claro que se você não tem um anestesista do lado, você precisa saber disso também. Em plena era de Covid, vocês estão sendo exigidos no extremo, né? Nos limites extremos. E aqui palmas para toda a classe médica, né? Palmas e respeito. Então, nós estamos... vocês vejam aqui que nós temos o AVA 1, 2, 3, e eu modifiquei isso que está aqui como videoconferência, só que na hora que eu puxei veio o não modificado, né? Aqui eu coloquei, em vez de seminário, nós vamos ter podcast de farmacocinética e podcast de farmacodinâmica. Então, aqui já apareceu a primeira aula de farmacodinâmica, mas por conta dos horários aqui, isso vai ser à tarde, nas terças-feiras à tarde, do dia 15 ao dia 22. Tá certo? Aqui. Nesse dia, claro que se tivesse o seminário, seria um AVA. Como não é seminário, vocês vão postar aqui, eu vou estar orientando vocês a realizarem o podcast, né? Então, nesse dia, à tarde, nós podemos marcar um encontro aqui e eu vou orientar vocês a fazer o podcast. Vamos escolher os títulos, porque agora, com seminário, os grupos seriam maiores. Com podcast, isso é impossível. É uma ferramenta, é um instrumento que nós não podemos ter mais de 5 ou 6 alunos, não dá. Quanto a isso, eu gostaria depois de conversar com o representante de vocês de como nós vamos dividir as turmas. Eu costumo dividir por ordem, aí, 6, 12 e na lista de matriculados. Porém, eu já vi que o professor da Parasito já tem os grupos formados. Se isso for conveniente para vocês, eu não tenho nenhuma restrição. Eu posso adotar essa divisão. Então, cada 5 alunos, 6 alunos, realizarão um podcast. Eu também vou ter que ampliar os temas sobre os quatro, né? Serão realizados. Então, nesse dia, nós vamos ter os temas, as orientações. Por exemplo, um tema importante é farmacogenética. Outro que eu já coloquei lá é farmacoeconomia, né? Quanto de recurso é gasto hoje com medicamentos, né? E vocês podem fazer uma abordagem simples, né? O Brasil consome tanto de fármacos, qual é o valor, né? Outro tema poderá ser pesquisa e desenvolvimento de fármacos. Isso é muito importante. Na década de 60, no início da década de 60, quando o diazepam, que é bem conhecido de nós, né? O diazepam é o protótipo do benzodiazepina, um grupo de drogas ansiolíticas, né? Quando ele foi desenvolvido, eles gastaram 17 milhões de dólares. Você imagina o que é isso? Naquela época, em 1960, hoje, um desenvolvimento pode levar a um gasto que eles estimam talvez seja muito, um gasto excessivo, mas a gente nunca sabe, porque a gente imagina sempre um gasto menor, mas pode chegar a 1 bilhão de dólares. Então, parece vultuoso, realmente é muito, mas facilmente a 500 milhões de dólares é possível que uma fórmula realmente gaste. Então, só grandes laboratórios com muito dinheiro podem encarar, né, ou assumir um projeto desse, né? Mas aí vocês vão ter uma ideia até de quanto isso representa na economia, né? De quanto isso é... Talvez para um governo não é muito dinheiro, mas imagina, né, para nós. Mas isso é importante, é bom que você tenha esse conhecimento, né? Então, os podcasts serão isso. Serão conhecimentos, informações complementares que vocês terão sobre farmacocinética, que é uma parte que gasta muito dinheiro dentro do estudo. É uma das partes mais caras dentro do estudo, é o estudo de toxicologia, farmacocinética e, creio, propaganda, né? Divulgação. Não é a divulgação no ambiente leigo, mas a divulgação mesmo no ambiente médico. Você precisa chamar as pessoas para assistirem às apresentações. Eles realizam o patrocínio, o congresso, para tais informações chegarem à classe médica, né? Ou publicam
claro, boletins informativos, tudo que está ao alcance da propaganda hoje é usado para o fim de promover, né, a comercialização de produtos farmacêuticos. Cobranças. A tarefa deveria ser feita na semana. Hoje, por exemplo, eu vou postar a tarefa 1. Na semana que vem, postarei a tarefa 2. Veja aqui. Professor, acho que está mutado. Professor, está sem áudio. Ah, obrigado. É. E agora, voltou? Eu acho que perdeu o áudio aqui. Agora tá. Vou voltar e repetir, porque pode ser que tenha acontecido uma falha ali, e eu falei... Então, nós temos a tarefa 1 e a tarefa 2. Elas podem ser entregues na semana, né? Eu vou postar hoje a tarefa 1. Na semana que vem, postarei a tarefa 2. Vocês podem tanto me devolver, vão me devolvendo assim que vão fazendo, né? Vocês podem devolver depois tudo junto, 1 e 2 no final? Pode. Então, vamos ser tão rigorosos assim de não aceitar. Mas depois de um período que eu vou colocar lá, depois de uma data, eu não vou poder mais aceitar, porque senão depois eu não vou poder corrigir, porque agora nós temos que ter uma disciplina de planejar as coisas muito bem, tanto da minha parte quanto da de vocês, né? Então, acho que aqui eu coloquei no final, essas tarefas terão uma pontuação. São 4 tarefas previstas, 2 de farmacocinética, 2 de farmacodinâmica, valerão 80% da nota. Cada tarefa dessa já tem metade do valor pela entrega. E a outra metade será pela qualidade, ou seja, eu vou avaliar, vou corrigir e vou dar uma nota mais os 50% que foi pela entrega da tarefa, né? Claro, não vale entregar uma tarefa em branco, né? Porque aí não tem nada, né? Mas a pessoa tem que responder as questões do melhor modo que ela puder fazer, e isso vale metade da tarefa, né? A outra metade será pela qualidade. Espero ter sido claro. E no final, o seminário valeria 20%, né? Então o podcast continua valendo 20%. Então, ao final, 80 mais 20 dá completo 100%, né? Eu vou abrir agora para vocês fazerem perguntas, se vocês tiverem dúvidas de como vai ser, se tem alguma pergunta importante para fazer, eu vou abrir para vocês agora. Pode ser? Sem perguntas? Então, eu vou descompartilhar. Vou ficar disponível. Ana, vou ficar disponível para perguntas. Vou ver aqui o... Nenhuma pergunta? Oi? Tem pergunta? Não, ninguém mandou nada. Ninguém mandou nada, né? Então, isso que eu ia te pedir. Por favor, controla o chat ali, para você saber se tem alguma pergunta feita pelo chat. É uma outra coisa. Para os que estiverem todos ali ouvindo, façam pergunta pelo chat. Eu deixo ali a dúvida ou a intervenção que queira fazer. Tá certo? Não tem nada, então, não. Então, não tem nada. Não tem... Então, nós estamos 8h30.
Perguntaram aqui se pode repetir o que significa a sigla AVA. AVA aqui embaixo está expressa no nosso. Deixa eu ver se o cronograma está aqui, né? É aula virtual, né? Ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né? Esse AVA é uma aula virtual, ambiente virtual de aprendizagem, né? Tá certo? Certo. Obrigada, ela falou. Tudo que eu perdi aqui o chat. Deixa eu ver aqui como é que na hora de voltar eu tá, então eu vou fazer agora então uma apresentação rápida de atividade. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Vou compartilhar a tela. Está aqui. Está aparecendo? Tá, né? Então aqui nós temos a atividade de farmacologia. Eu vou fazer. Estou dando vou tentar colocar aqui a apresentação, né? Então, aqui nós temos o primeiro slide. A parte que nós vamos trabalhar vai ser a parte de farmacocinética, como estão vendo. E hoje nós vamos falar de via de administração de medicamento, absorção e distribuição. Até aqui. Na próxima semana continuaremos, né, com a parte de metabolização e excreção de drogas. Essa sigla aqui significa tudo isso, né? Administração, distribuição, metabolismo e eliminação. Professor, não está aparecendo a apresentação, está na página do PowerPoint. Eu acho que lá no Teams o professor tem que selecionar que quer mostrar a apresentação. Eu fiz isso. Está na página do PowerPoint só. Ah, tá. Então, deixa eu vou abrir a apresentação, né? Ó, vou abrir. Aqui. Vamos ver se vai compartilhar agora. Apareceu? Não, né? Ainda não. Não. Aqui. E agora? Ainda não. Professor, se tu quer que apareça a apresentação do PowerPoint, tem que compartilhar a tela inteira, aí começa a apresentação normal do PowerPoint, não só a janela. Ah, tá. Vamos ver então. O problema é que ficou uma coisa. A tua imagem ficou bem em cima do ícone de apresentação. Vamos botar aqui em cima, apresentar, aqui na apresentação.
Professor, qualquer coisa, deixa ali na página do PowerPoint, sem a apresentação, sem deixar em tela cheia. Agora. Ainda não. Agora tá, peraí. Vamos ver. Agora apareceu. Agora deu foi certinho. Agora apareceu. Tá. Essa dica que tu me desse aí, quem foi o Matheus, não? Essa dica que tu me desse que funciona, tem que estar aberto primeiro, né? Então, reiniciando. Então, dia de administração, absorção e distribuição hoje, metabolização, inscrição na próxima semana. Administração, a absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Alguns acrescentam um L na frente, quer dizer, LADME, quer dizer, liberação, que é a parte que trata da liberação da substância do fármaco da forma farmacêutica, né? Especialmente no caso que precisa de liberação, como no caso das formas sólidas. E aqui nós temos os objetivos gerais de aprendizagem. Então, embora pareça que, olha, compreender, mas avaliar, analisar, explicar. Então, geralmente, eles são mais abrangentes aqui, porque você não pode colocar tantos objetivos, né? Tem que colocar uns poucos objetivos para generalizar o que vai ser trabalhado naquela atividade, naquela aula. No final, eu divido cada um desses objetivos gerais em outros pequenos objetivos mais específicos, não é? E assim que vai. Então, isso aqui nós já definimos na semana anterior, né? Semana de março, faz tempo, né? O que são drogas, o que elas fazem no corpo, você já tem essa ideia. A princípio, a gente imagina que as drogas, elas apenas modificam funções do organismo, ou seja, não fazem isso de modo permanente, mas nós já temos situações, né, em que drogas produzem danos graves e irreversíveis, né? Tem história disso, mas a ideia é que os fármacos sejam substâncias que alteram, modificam a fisiologia do nosso corpo em algum aspecto, né, para corrigir alguma distorção, né, alguma doença que tenha modificado a fisiologia. Mas o que o corpo faz com ela? O corpo também enxerga essas drogas como corpos estranhos, substâncias que não fazem parte dele, né? Então ele vai procurar retirar. Mas ao mesmo tempo, como a gente coloca lá, ele não tem como evitar, ele acaba absorvendo. Se ele absorve, entra na circulação. A absorção é a transferência da droga para a circulação. Esse é o conceito, a transferência. Se nós colocarmos a droga diretamente na circulação, aceitamos ou determinamos que não há absorção nesse caso, né? A droga foi colocada diretamente. Então, todas as outras vias têm processo de absorção, com exceção da via intravascular, seja endovenosa, intraarterial, intracardíaca, né? Todas as outras têm absorção. Então, nós temos a via intramuscular, a via oral, que é a mais conhecida, porque é mais usual, é onde os processos de absorção são mais complexos, tem mais barreiras, tem mais dificuldade. E é dessa que nós vamos tratar principalmente, porque é a via mais utilizada. Para que as drogas servem, né? Bom, vocês sabem que tem muita utilização. Não se conhece nenhuma classe médica, né? Nenhuma classe médica, a não ser o médico que resolve fazer psicoterapia, psicologia, né? Que não utilize algum tipo de fármaco, né? Em toda a sua vida, né? Ele vai, ou se ele não utilizar, mas ele compartilha com aqueles que utilizam. O cirurgião, por exemplo, não vai injetar nada, provavelmente, né? Mas ele vai compartilhar com o anestesiologista que está ali do lado, injetando as substâncias necessárias para fazer o procedimento cirúrgico. Bom, são substâncias que são idealizadas para produzirem benefícios ao nosso corpo.
mas não há, nesse caso, benefícios sem que haja riscos. Ou seja, nós temos que pensar nos efeitos tóxicos, nos efeitos colaterais, nos efeitos adversos do uso de drogas. Tá certo? Isso é muito importante. A gente sabe que benzodiazepínicos são muito importantes no controle de ansiedade. Porém, também se sabe que eles produzem dependência química. Então, é preciso conciliar o benefício produzido pela droga com o risco que ela causa também a esse organismo. A farmacocinética, que é o estudo do movimento dos fármacos no corpo, é importante para todas as drogas, sem exceção. Se uma droga foi descoberta que ela não é absorvida no trato gastrointestinal, foi por farmacocinética, por estudo farmacocinético, né? Bom, ela não serve para nada? Muito pelo contrário, ela tem sua importância. Nós temos antibióticos que não são absorvidos. No entanto, eles controlam a superpopulação da microbiota intestinal. E eles são usados como esterilizantes quando se faz cirurgia programada, né, de trato gastrointestinal. A farmacocinética também é importante na pesquisa e no desenvolvimento de novos fármacos ou de medicamentos. Quando nós fizemos um teste de equivalência para saber se aquele medicamento pode ser um candidato a medicamento genérico, se faz também um teste de farmacocinética, né? Eu vou medir as concentrações plasmáticas de uma droga em função do tempo. E a farmacocinética é mais ou menos isso. É o que nós conseguimos mapear, né? A droga na circulação em função do tempo. E esses traçados nos permitem concluir algumas informações, né, importantes para responder, por exemplo, acerca da absorção, da quantidade absorvida, que nós chamamos isso principalmente de biodisponibilidade, da quantidade que está na circulação e foi transferida para algum compartimento, algum sistema, isso em animais. No homem não dá para fazer. Então se estuda o animal e se faz inferências sobre a transferência para compartimentos que são inacessíveis no ser humano com os conhecimentos adquiridos nos animais. No dia a dia, na prática clínica, a farmacocinética é sempre colocada em xeque, né? Por quê? Problemas de farmacocinética podem determinar falhas nos tratamentos, falha em se observar níveis adequados, efetivos para o tratamento, ou, ao contrário, o aparecimento e a possibilidade de termos efeitos tóxicos devido aos níveis elevados que esses problemas de farmacocinética podem levar, né? Naturalmente que a aceitação do tratamento para aquele indivíduo que sente efeitos tóxicos ou inefetividade vai ter resistência, né? Então, é importante para a aceitação do tratamento. E também aumenta a satisfação do paciente. Além de aceitar tratamento, provavelmente ele aceita de bom grado esse tratamento. Então, sempre são análises importantes de fazer. E claro que todo medicamento, antes de fazer a farmacocinética, ele passa por outros testes em laboratório, né? Nós temos testes de solubilidade, nós temos testes de permeabilidade em membranas artificiais, nós temos testes de calorimetria para ver se a substância é realmente pura. É um nível de segurança muito importante e que é exigido por todas as agências de controle de medicamentos, né, e de produção de fármacos no mundo. Então, por isso que não se aceita que uma droga ou mesmo uma vacina seja imediatamente colocada à disposição da população, né? Porque existem critérios a ser seguidos, né? E baseado na história dos acontecimentos perversos, né, e maléficos que ocorreram em tempos de outrora.
No podcast vai ter um tema que poderão falar sobre a talidomida. É uma ideia minha, né, que o podcast fale sobre a talidomida. E vai ser muito interessante para vocês, né? Esse diagrama aqui mostra, no geral, o que acontece na absorção, não é? Quando a droga entra para a circulação, o que acontece dentro da circulação, a droga se liga ou não se liga à proteína plasmática, em geral muito se liga, e a proporção que ela se liga pode variar muito, né? Mas você note que também há um equilíbrio entre o compartimento da circulação sistêmica central para outros compartimentos, né? Que pode ser uma área, um tecido onde a droga faça a sua ação, né? Digamos no coração, ou desculpa, aqui nesse lado, né? Ou numa área, num reservatório que não produz efeito, porém, devido à sua grande capacidade de ser transferida, se aloja nesses tecidos, né? E lá fica retida por um certo tempo. Sempre em equilíbrio. Veja, droga livre é o tecido, droga ligada ao tecido, droga livre. Essa droga livre, só ela pode vir para cá e voltar, que a gente chama de redistribuição. Esse tecido aqui, eu chamo a atenção, nós podemos exemplificar com tecido gorduroso. A gordura, que devido à alta lipossolubilidade de muitas drogas, se aloja aqui, né? O cérebro também é um tecido gorduroso, não é? Porém, lá existem receptores para a ação de drogas que atuam no sistema nervoso central, como nós chamamos, né? Também a droga ligada à proteína plasmática funciona como reservatório. Ela vai estar aqui presente, só a droga livre vai ser transferida, tanto para ser excretada in natura, quanto para passar para o fígado, que é o principal órgão de metabolização, de biotransformação, e ser convertida em metabólitos que, por vezes, retornam à circulação sistêmica para ser excretado na forma de metabólito. Eventualmente, aqui também, eles às vezes não retornam à circulação sistêmica, porque a partir do fígado podem ser incorporados ao suco biliar, né, e ser excretado, então, no intestino. Nós falamos disso, não é uma regra geral, mas o que mais ocorre é o metabólito voltar à circulação e na forma do metabólito ser excretado. Qual é o papel da excreção e do metabolismo? Acabar com o efeito da droga. Se não existisse isso, a droga continuaria agindo permanentemente e nós não teríamos que repor, né? Que a dosagem faz o quê? Reposição contínua e reposição intermitente, mas programada de uma quantidade de droga, de uma dose, né? De uma dose de droga para repor, né? Nós precisamos manter os níveis plasmáticos. Por isso, quando a gente repõe em intervalos programados, a gente diz que nós temos uma flutuação, né? Claro. Vou mostrar para vocês depois como se representa essa flutuação, né? Como as drogas passam através das membranas, principalmente através da difusão passiva, né? Através da membrana lipídica. As demais transferências são pouco comuns para a droga, então eu não vou abordar. Essa transferência aqui obedece o grau de lipossolubilidade dessas moléculas. E a transferência geralmente é a favor de um gradiente eletroquímico. Ou seja, você tem um número de moléculas aqui, transfere para este lado até equilibrar. Vocês devem conhecer esses mecanismos, então nós não vamos nos prender a esse tipo. E por que isso acontece? Porque isso acontece num tecido muito particular, que é nas membranas do intestino delgado, que é uma estrutura especializada na absorção de nutrientes. Não vai ser no estômago, entende? Não vai ser no estômago que a molécula vai ser principalmente absorvida. O estômago não tem este papel, né? O estômago é destinado a digerir os alimentos. Claro que tem toda uma importância. Se você
ingerir uma quantidade muito grande de álcool, que é muito lipofílico, alguma coisa vai ser absorvido lá. Mas isso não tem importância no conjunto da absorção dos fármacos. Então, a absorção dos fármacos é importante na área do intestino delgado, onde se absorvem os alimentos também, né? Vocês vão encontrar em alguma literatura fazendo menção ao estômago. E pode dar a impressão lá que, ao ler, né, porque não explica detalhadamente, ao ler, a droga é absorvida no estômago. E muitos temas que vocês encontram na internet de pessoas que não têm muita especialidade em farmacocinética podem afirmar esse tipo de dados, né? Mas absorção no estômago, que fique claro para vocês, é irrelevante essa palavra, né? Continuando, chegamos nas vias de administração. Vocês vejam aqui esse esquema, e eu não vou me ater a todos esses comentários. Vocês podem ler os textos que nós colocamos lá, e vocês também podem seguir esse diagrama aqui que mostra onde, em geral, a droga é absorvida e para onde ela caminha. Veja, esse aqui da administração intravenosa entra direto na circulação, portanto não há absorção. Siga esse trajeto. Olha, vem para todo o sistema cardíaco, o sistema do coração vai bombear isso para as outras áreas, para os pulmões, né? Depois aqui vai para o fígado, também, né, numa segunda via. Outras vias aqui, por exemplo, a subcutânea intramuscular é absorvida pela vasculatura da área onde foi injetado, né? Aqui, tá. A pulmonar, vocês vão saber também, né? Vai para o pulmão. O pulmão é um órgão que absorve muito bem, né? Muito bem mesmo, às vezes até em demasia. É o caso, por exemplo, dos vapores do CAC, que é queimado, né? E solventes orgânicos, anestésicos gasosos, né? Que são administrados por via pulmonar, né? Então, nós temos a inalação e leva lá, né? Um pouco mais de atenção para a via oral. O que acontece na via oral? Como a molécula é absorvida no intestino, veja bem, no estômago, aqui no estômago, um comprimido, ele se desintegra. Quando ele se desintegra, o fármaco se dissolve. Tudo isso aqui no estômago acontece, porque aqui tem água, né? Então, e suco gástrico, isso vai dissolver. Então, a molécula vai migrar para cá, vai ser absorvida aqui. Aqui nós temos o sistema esplâncnico, né, o gastroentérico aqui, que vai absorver. Só que isso vai drenar no sistema porta do fígado, né? Então, a primeira entrada do fármaco absorvido por via oral vai para o fígado. Bom, pode confrontar diretamente com as enzimas de metabolização. Isso representa uma perda importante, né, nessa área aqui. Isto, a retirada do fármaco, de grande parte do fármaco da circulação por metabolismo é conhecido como efeito de primeira passagem ou alta extração hepática, metabolismo de alta extração hepática, metabolismo pré-sistêmico, né? Porque, veja, antes de entrar na situação sistêmica já ocorre metabolismo, são sinônimos para designar esse tipo de metabolismo pronto que acontece quando a droga é dada por via oral. Algumas drogas, por exemplo, fazem o mesmo efeito quando dado por via intravenosa numa fração de 1/10 ou 1/5 quando dado por via oral. Tamanho é a perda com o metabolismo de primeira passagem. Mas então, só vai ser dado por via oral, por via intravascular? Não. As drogas, nesse caso, não são drogas caras. São drogas baratas. Você pode utilizar uma dose maior por via oral. E é o que é feito. Então, assim é feito. A via retal, vocês observem aqui embaixo, meu cursor aqui. Vocês observem aqui, a via retal, ela compartilha aqui vasos do sistema hemorroidal, essa parte aqui, mas as superiores, aqui também tem uma vascularização, né, do sistema esplâncnico que chega aqui. Então, é o que acontece quando o supositório é colocado aqui no reto. Em geral,
ele é absorvido por esse sistema que vai direto para a circulação sistêmica, né? Entretanto, se ele aprofundar muito, ele começa a ser absorvido também pelos vasos dessa região aqui e aí passa para cá, né? Não é uma forma farmacêutica muito utilizada, mas ela tem a sua colocação na clínica. Eu comentei com vocês que na farmacocinética se mede a concentração da droga em função do tempo. Então, este esquema aqui mostra aqui a concentração da droga, né, no eixo dos Y, e aqui o tempo. Embora aparentemente não apareça aqui, eu acho que não está mencionado aqui, mas é isso que acontece. E nós temos alguns traçados aqui. Se vocês seguirem esses traçados, cada um corresponde à via intravenosa, esse vermelho, a intramuscular, o verde, que está aqui na marca aqui, ó, né? O azul e o arroxado aqui simultaneamente para via subcutânea e via oral. Qual o perfil disso? Note o seguinte, esta parte ascendente aqui dessa curva é a fase de absorção. Está vendo? É esta fase. Esta aqui absorve mais rápido. Quanto mais inclinado, mais rápido é absorvido. Porque chega num pico máximo em menor tempo, naturalmente, né? Então, a via, porém, veja, começando com a via intravenosa, a intravenosa não tem absorção. Eu coloquei por injeção, embora eu pudesse, às vezes, é difícil mapear, isso não acontece na prática, enquanto injeto uma droga para fazer depois as coletas e analisar, eu não vou ficar medindo aqui, porque isso aqui eu posso conseguir com uma fração insignificante de tempo, 10 segundos, 15 segundos, em bolos é menos de 10 segundos, né? Chamada injeção em bolos, de pronto, é menos de 10 segundos. Mas alguns, se eu levar aqui 20 ou 30 segundos, isso não computa. Eu não vou conseguir coletar em todos os tempos aqui contínuos, tá? Eu não tenho uma análise contínua, nenhum aparelho faz isso. Então nós temos que coletar em tempo determinado, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas. E com isso nós mapeamos, construímos um gráfico, isso aqui é representativo, né? Na verdade não é isso, tem um ponto aqui, outro mais aqui, outro mais aqui, né? Nós temos que considerar a variabilidade biológica, não é assim, né? E a variabilidade instrumental. Nós ainda não temos um sensor que nós colocamos dentro do vaso e ele vai medindo em tempo real a concentração da droga lá. Não, isso não existe. Então, esta fase é a fase de absorção. Veja que a absorção que ocorre na intramuscular é mais rápida do que a que ocorre na via subcutânea e, consequentemente, mais rápida do que ocorre na via oral. Então, um parâmetro também que é importante estabelecer é o tempo em que eu obtenho a concentração máxima, né? Olha, isso aqui significa que o efeito pode aparecer mais rápido aqui do que ocorre aqui, do que ocorre aqui e do que ocorre aqui, né? Veja que a via oral, o máximo acontece mais tardiamente. Bom, ela não tem valor? Claro que tem o seu valor, né? Aqui eu tenho uma intenção. Uma emergência que eu não puder injetar por via intravenosa, eu posso utilizar a via intramuscular, em algumas circunstâncias, né? A via subcutânea é importante para algumas coisas ainda, vacina, né? Isso é importante. Esta área abaixo da curva aqui, ó, esta área toda, até lá, até o infinito, esta área embaixo do azul, esta área embaixo de cada respectiva curva dessa, é chamada de área sobre a curva ou AOC ou ASC. A área sobre a curva, isso é o mais importante dos parâmetros para a avaliação da biodisponibilidade. Esta área, por quê? O outro, que é o segundo mais importante, é esta concentração máxima aqui, ó, né? Essa concentração máxima expressa, como nós vamos falar de farmacocinética linear, quer dizer, na farmacocinética linear, um determinado parâmetro aumenta
de modo proporcional a outro. Digamos, qual é o efeito da dose sobre este parâmetro aqui, concentração máxima? É proporcional, se a farmacocinética é linear. Ou seja, se eu dobro a dose, dada, eu dobro a concentração plasmática. Eu dobro a área sobre a curva total aqui. É proporcional. Claro que não é exatamente. Lembre sempre, há sempre variação, é sempre feita uma média entre indivíduos para dizer, olha, meia vida de tal coisa é tantas horas, ou entre tanto e tanto. É sempre feita uma média, né? Cada um de nós tem uma farmacocinética característica. Né? Então, esse é um traçado representativo dessas diferentes vias. Ou seja, se eu quiser uma concentração mais alta no começo, eu tenho que optar por uma via que transfira mais rapidamente a droga para a circulação. Porque isso aqui é a droga medida na circulação. Não no local, não dentro do intestino, não dentro do músculo, não no subcutâneo. O que afeta a absorção? Muitos fatores. Nós vamos colocar aqui, ó, nesse slide, apenas os fatores ligados à absorção oral, porque é a via mais complexa que nós temos. Mas é claro que se vocês forem olhar lá as outras demais vias, também tem seus fatores que interferem, né? Então, essas condições aqui estão escritas lá no texto que eu mandei para vocês, né? Mas vejam aqui, por exemplo, a forma farmacêutica precisa desintegrar se for sólida, né? Precisa dissolver. Se a forma for líquida, né? Se a forma for líquida, a molécula já está dissolvida no líquido da formulação. Além disso, a forma farmacêutica contém partículas, a droga está sólida dentro, porque a maioria das nossas drogas são sais sólidos, né? Esses sais sólidos estão em uma forma cristalina. Essa forma cristalina, imagina o açúcar, né? O açúcar refinado. Ele é moído, ele é triturado. O açúcar cristal tem uma forma cristalina onde o cristal é maior. Se eu for usar o cristal maior, é mais difícil, demora mais, eu tenho que mexer mais o meu café, né? Eu não uso, mas quem usa tem que mexer mais o café porque demora mais para dissolver. Assim, o nosso corpo também faz os diferentes cristais de droga. E num processo de síntese, de produção de uma molécula, às vezes origina vários cristais diferentes. Então, às vezes, a substância é a mesma, mas como o preparado, o processo de síntese teve alguma variação, pode originar um cristal diferente. Lembram que eu posso ter o açúcar, um cristal, mas eu posso solidificar isso. Basta eu aquecer. Ou seja, o processo de síntese também usa temperaturas. Se a temperatura ultrapassar, pode mudar o tipo de cristal que se origina nesse processo de síntese. A mesma coisa, se eu aquecer o açúcar, eu vou transformar esse açúcar num produto mais duro, que é a rapadura, que é a puxa-puxa, que são coisas conhecidas da gente, né? Isso fica cristalizado, fica muito duro, muito difícil de dissolver, né? Ou então ele ficar mole, né? Eu posso ter uma diferença. Lembre que isso também ocorre com a produção de medicamentos, de fármacos, né? O suco gástrico tem um pH muito baixo e algumas substâncias químicas podem, alguma droga pode sofrer alteração, né? Pelas enzimas ou pela presença da acidez do suco gástrico. Por isso que em algumas formas farmacêuticas se utiliza formas farmacêuticas protegidas por um filme externo que vai proteger, que vai impedir que o estômago dissolva a droga, desintegre, né? Ele vai passar a ser desintegrado somente lá no intestino, onde o pH é mais elevado, né? Então, veja, tem uma estratégia de produção, né? Uma técnica industrial, onde você põe um filme, né?
sobre o comprimido, sobre a dragem, e esse filme só se dissolve se o meio for alcalino, né? Grau de ionização da droga. Aqui é uma coisa importante. As nossas drogas são moléculas que podem receber ou doar cargas, porque elas têm grupos ácidos ou grupos básicos. Você pode observar, a maioria delas tem um grupo ácido ou um grupo básico. Quando não tem, em poucos casos, dois grupos, um básico e um ácido, e, portanto, são anfóteres, como chamamos, né? Dependendo do pH, essas moléculas podem ganhar carga ou perder carga, né? Então, forma um íon básico ou um íon ácido. Qual é a importância disso? Esses íons que se formam são muito solúveis em água. Muito solúveis em água, porém com baixa lipossolubilidade. Então, essa presença de carga faz que seja bom para se solubilizar em água. Dentro do intestino, até isso é bom, porque fica bastante solúvel. Porém, quando for atravessar a membrana, que é um ambiente lipofílico, que é o lipídio, ou um conjunto de lipídios, entre outras coisas, proteínas, etc., que vocês conhecem bem, vai ser mais difícil. Então, como esse grau de ionização permite que a molécula esteja em equilíbrio, ou seja, não vai estar tudo ionizado, não vai estar tudo na forma molecular, então essa parte molecular vai passando. A parte ionizada vai tendo mais dificuldade de passar na absorção. Mas à medida que fica em equilíbrio, ela vai se modificando, ela vai sendo transferida, né? Então, no ambiente artificial, eu posso demonstrar claramente como esse grau de ionização afeta a absorção. Porém, essa é uma realidade de um ambiente artificial, para mostrar que o grau de ionização é importante. Mas no ambiente natural, que é lá dentro do trato gastrointestinal, muitos mecanismos estão a favor da absorção da droga lá. Então, toda essa forma que era ionizada e que, a princípio, no ambiente artificial, demonstra que não passa a membrana, no ambiente natural ela vai sendo convertida e vai sendo absorvida, né? A motilidade do trato gastrointestinal também interfere. Por exemplo, o tempo de esvaziamento do estômago. Se eu estou com o tempo retardado por algum problema, eu demoro mais. Digamos assim, quando há um esvaziamento demorado, quando eu tenho proteínas animais, por exemplo, depois de um fausto churrasco, o meu estômago vai demorar mais tempo para esvaziar, né? Nessas condições, o comprimido também vai ficar dentro do estômago mais tempo, né? E vai demorar mais para chegar no local de absorção, que é o intestino delgado. Por outro lado, o aumento do peristaltismo, por exemplo, aumento do movimento do trato intestinal, pode expulsar drogas, moléculas que estavam esperando para ser absorvidas e não foram, né? E passa muito rápido. É o caso, por exemplo, de diarreias, onde na diarreia eu devia ter um movimento aumentado do intestino, né? No trato gastrointestinal também, a presença de conteúdos dentro do estômago, por exemplo, certos alimentos, o tipo de alimento, alimentos líquidos saem mais rapidamente do estômago do que os sólidos, né? Então, dependendo da natureza, isso pode haver alguma mudança. Isso varia entre modificar a absorção, alterar a absorção, não fazer nada, né? Ou aumentar a absorção. Na maioria dos casos, não há pode haver interferência com a velocidade de absorção, porém a quantidade que é absorvida é semelhante. Então, não tem nenhum problema de se administrar água junto com o alimento. O que significa isso? Eu tenho que administrar junto com o alimento. Significa que eu devo administrar, para que isso valha, eu devo administrar no momento que o alimento está presente no estômago ainda. Então, se 15 minutos antes da alimentação, eu vou lá e tomo meu comprimido, porque eu não posso tomar com alimento, e em seguida vou me alimentar, eu não cumpri a regra.
tem que ter um intervalo razoável, 1h30, 2 horas antes da alimentação. Se eu colocar um período muito curto antes ou após a refeição, acaba sendo igual àquele junto com a refeição, porque o alimento ainda está presente no estômago, principalmente, né? No trato gastrointestinal vai ter sempre o alimento, mas ali há um controle maior, né, digamos assim, da emissão dos alimentos, da saída dos alimentos, né? Porque é dentro de um tubo, né? Então o tubo sempre diminui a possibilidade de miscibilidade, ou seja, de se misturar, né? Já o estômago é mais uma cavidade mais ampla e aí ocorre a mistura com os alimentos. O que acontece se eu fizesse uma pergunta dessa para você? O que acontece se eu tomar aspirina com leite? O que acontece? Aí vocês deveriam fazer, com quanto leite o senhor vai tomar? Não é? 1 litro, um copo, né? Talvez com um copo não acontece nada, com 1 litro talvez também não, em termos de farmacocinética da aspirina. Né? Então, uma coisa assim, eu quero demonstrar que o alimento interfere com a absorção de um determinado fármaco. Bem, uma coisa é demonstrar isso num ambiente laboratorial. A outra coisa é o que acontece na realidade. Porque eu não posso dizer assim, tomar com alimento significa quanto? Um almoço grande, né? Então, a presença e o tipo de alimento interfere, mas não necessariamente numa quantidade, uma importância que prejudique a absorção do fármaco, né? Então, sempre que vocês orientarem a respeito disso, tem que manter um intervalo entre o momento de alimentação, porque senão ele vai ficar como sendo junto com os alimentos. A passagem através da parede do trato gastrointestinal, importante. Em geral, a absorção aqui ela é mais ou menos homogênea entre os indivíduos, mas aquele que tem alguma doença gastrointestinal terá um problema de absorção de alimentos e também, consequentemente, as drogas sofrerão uma redução da absorção, né? Doença que afetem a velocidade, né? Porque nós sabemos que é importante para a absorção de alimentos e também de drogas a presença dos vírus e microvírus no intestino, que aumentam enormemente esta área de absorção. Chega a ser 300 vezes, né? Bom, em algumas literaturas dizem que a área de 6 metros aproximado de intestino delgado que nós temos pode dar 300 metros quadrados de área superficial, se contado todos os vírus e microvírus, né, desta área. O fluxo sanguíneo no trato gastrointestinal pode também influenciar. No momento da alimentação, nós aceleramos o fluxo sanguíneo nesta área, né? Então, é possível que isso seja importante para um aumento na absorção de drogas quando dada no momento da alimentação, ou junto com o alimento, né? Porque isso já foi demonstrado em alguns casos que ocorre. Substâncias gordurosas, alimentos gordurosos, já foram demonstrados que podem aumentar a absorção de drogas, né? Provavelmente é importante aqui a formação dos quilomicrons, né, junto com a gordura e incorporação das drogas nesse processo de absorção de nutrientes, né? Muito importante também. Vocês estão cansados? Bem, vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Alguém está gravando? Eu esqueci de gravar, né? Carolina, você tem como gravar, não? Tenho, professor. Coloco aqui, sim. Será que alguém gravou?
É importante que eu tenha um suporte também de vocês, né? Quando eu esquecer alguma coisa, você me lembre. Porque senão a gente não grava, escapa, né? Sabe, eu sou marinheiro de primeira viagem, também não conheci esses assuntos. Então, é importante que você diga, professor, o senhor está gravando? Está gravando, né? Professor, a Beatriz perguntou se o professor poderia repetir a parte da gordura. Sim. Que deu uma cortadinha na hora. Deu uma cortadinha. Então, existem dados na literatura que mostram que a administração de drogas, de algumas drogas, com alimentos gordurosos, eles podem aumentar a absorção de certas drogas pelo organismo. Um exemplo que foi bem estabelecido é um antibiótico antifúngico chamado griseofulvina. A griseofulvina, quando foi feito um teste com diferentes quantidades de gordura, apresentou um aumento da absorção, né? Mas não se recomenda que seja dado gordura, mesmo que seja azeite de oliva, né? Que azeite é uma gordura razoavelmente palatável, para que se aumente a absorção de determinadas drogas, aumente a biodisponibilidade, né? No caso da griseofulvina, a absorção foi resolvida transformando os cristais de griseofulvina em cristais extremamente finos, que chamam ultramicronização, ou seja, transformando em cristais menores de que um micron, né? Ou seja, nanométricos. Então, esses cristais muito pequenininhos acabam se dissolvendo mais facilmente e aí isso facilitou bastante a absorção. Então, essa é, hoje, a atitude que se faz para melhorar a absorção da griseofulvina, ao invés de se dar com gordura, né? Espero ter resolvido. Biodisponibilidade. O termo bio significa vida, organismo, né? E disponibilidade, aquilo que é oferecido, a oferta. E a biodisponibilidade tem um símbolo de F maiúsculo, né? Que representa o quê? Representa a quantidade de droga, a proporção de uma droga que é dada e que é absorvida pelo nosso organismo, ou seja, que se torna disponível ao corpo. E a base para fazer esse cálculo é a curva de concentração plasmática em função do tempo. Aquilo que eu expliquei para vocês. Eu comparo as curvas e eu posso estabelecer qual é a biodisponibilidade oral de uma determinada formulação. Fazendo o quê? Comparando sempre com a administração intravascular. Aqui eu sei que a curva originada, né, desta maneira de introduzir a droga será sempre 100%. Terá sempre um F igual, se diz a 1, né, ou seja, 100%. Que o F é um valor unitário. Então, ele vai de 0 a 1. Então, vocês vão encontrar isso, ou seja, a biodisponibilidade máxima é obtida quando se faz isso, né? Se dá diretamente no vaso. Não perdeu nada, injetou tudo, então está tudo lá na circulação, perfeito? Então, depois, se eu der uma formulação, e aqui é importante para as formulações sólidas, as absorvidas, ou líquidas, mas aquelas de reconstituição, por exemplo, né, os pós de reconstituição, que você põe água e depois dilui para poder administrar, porque essas substâncias são muito sensíveis e não podem ficar diluídas em água por muito tempo. Então, é importante para a absorção oral, isso aqui, para a administração oral, não para outras administrações intravenosas, porque ali você sabe, sempre vai ter 100%. Então, o que se faz? Se compara as áreas sobre as curvas e os Tmax nessas diferentes situações. Né? Digamos, eu dou 100 miligramas de uma substância por via intravascular. Faço a mesma coisa no teste, né? 100 miligramas por via oral. Se
houvesse 100% de biodisponibilidade oral, a razão entre A ou C da via intravascular e A ou C da via oral seria 1, né? 100%. Né? A mesma coisa com o CEMAC. Então, isso é possível calcular quanto tem de biodisponibilidade oral. E é comum vocês encontrarem lá, escrito na literatura, 80% é absorvido, 60%, 40%, 90%, 100% absorvido, totalmente absorvido. Né? São as características dadas por esses ensaios, que são feitos ensaios em humanos também. Né? São feitos primeiro em animais, depois em humanos, né? Durante a fase de desenvolvimento do novo fármaco. O fato de estar biodisponível tem apenas uma importância, ou seja, que a droga está lá. Não quer dizer que ela vai ser eficaz. Não significa eficiente. Se a droga foi prescrita de modo errôneo, o efeito não será observado, né? E mesmo assim, certas coisas você não sabe avaliar. É muito comum você perceber o efeito de uma droga ansiolítica, de uma droga hipnótica, né? Mas de um antibiótico, você não consegue medir o efeito clinicamente, talvez, a não ser que o indivíduo melhore, a febre reduza, né? E aí você vai ter parâmetros que vão te orientar. Aqui não, você vai lá e mede e está lá. Se resolveu, se produziu efeito, não, mas estava lá, tá certo? Então aí as razões pela ausência de efeito serão outras. Vamos em frente. Professor. Oi. Perguntaram se tem como fazer um intervalinho. Tem. Quanto tempo faz já? A gente já está 1h30. Então, é que não temos mais tempo, né? Estou vendo ali 1h30, então são 8h30, 9h30 já. 9h30 agora, isso. Mas estou na... Pergunto para vocês, tá bom para seguir assim ou é porque daqui a pouco vocês vão ter atividade de imuno ou não? Estou preocupado com isso. Se tiver atividade de imuno, eu tenho que ir até as 10 horas e liberar tudo. Eles disseram que tem imuno depois. Então, vocês podem fazer assim, já que está sendo gravado, vocês podem levantar, eu também gostaria de dar uma levantada aqui, mas aí eu tenho... vamos continuar mais 20 minutos, então? Bom, aqui representa essa seta representa a dose que foi dada e no final um exemplo de que uma pequena quantidade só atingiu a circulação. E por quê? Porque teve eventos que acabaram reduzindo, né, a quantidade que entrou para a circulação. Inclusive aqui o efeito de primeira passagem, né? Nós vamos falar agora sobre distribuição do fármaco. Depois que a droga entrou na circulação, ela não vai ficar. Pode até ficar na circulação, mas a tendência é que ela saia da circulação e vá para outros órgãos do corpo. Isso é muito importante, porque é assim que o efeito acontece. Como é que ela vai chegar no coração, no tecido cardíaco, se ela não sair da circulação, né? Ela fica restrita à circulação. Então, a distribuição é a saída da transferência da droga da circulação para os compartimentos, como nós chamamos, os outros compartimentos corporais. Ou seja, a gente costuma separar absorção e distribuição. Simplesmente de um modo para ser mais didático, né? Quando a droga entra na circulação, ela pode estar na forma livre, como expliquei bem no comecinho, ou se ligar a proteínas plasmáticas. Aí vocês vão ver lá no texto, lá tem albumina, se liga a glicoproteína, se liga a outras proteínas, né, lipoproteínas, dependendo da droga, hormônios, por exemplo, se ligam a lipoproteína. Então, essa ligação faz com que a droga disponível seja menor, né? Este aqui é um exemplo, né? Digamos que a droga foi colocada neste reservatório aqui, e também é um diagrama representativo, e aqui nós temos
toda a substância livre dentro da circulação. Então, eu posso estabelecer, se 10 miligramas foram colocados aqui, a concentração que eu tenho aqui, e aqui dentro tiver 1 litro, né, aqui está 1 litro, eu tenho 10 miligramas por litro. Entretanto, aqui eu coloquei os mesmos 10 miligramas e a concentração que tinha aqui deu 2 miligramas por ml. Por quê? Porque eu tinha aqui embaixo uma proteína, alguma coisa que reteve essa molécula, né? E quando eu faço a mesma relação matemática aqui, o volume de distribuição, o VD, é 5 litros. O que é o volume de distribuição? É um parâmetro que é utilizado para se calcular a capacidade de transferência de uma droga para os diferentes compartimentos. Quanto maior esse volume de distribuição, quanto maior, mais a droga pode se distribuir no corpo, né? Então, ela passa para outros compartimentos, por exemplo, se liga ao coração, se liga ao tecido hepático. E as proteínas plasmáticas também são capazes de fazer isso, né? Ou seja, de se ligar, de ligar, e essa parte ligada não está disponível. Então, se eu medir só a quantidade livre, eu vou ter uma quantidade menor. É um conceito, vocês coloquem, vocês vejam lá no texto, e se tiverem dúvida, vocês voltam com perguntas, tá? Vou deixar isso porque eu sei que isso aqui, o entendimento disso é bastante complexo. Tanto é que está lá volume de distribuição aparente, né? Depois aí a gente faz as explicações devidas, tá bom? Professor, os alunos estão com um pequeno problema, porque eu acho que eles tiveram um conflito de horário. Eles têm aula, uma atividade assíncrona para fazer antes da aula de imuno. A aula de imuno deles começa às 10h30, porém eles têm uma atividade para fazer que começaria agora. Às 9h30. Percebam uma coisa. Ó, eu só tenho... Agora, como é que eu volto nesse slide aqui? Vamos ver. Anterior. Olha, só seria... Então, vocês vão fazer o seguinte. Nós encerramos essa parte aqui. Vocês vão lá no texto que eu mandei para vocês. Vocês vão ver, né, a ligação das proteínas plasmáticas. Dá uma olhada nisso. A ligação com o tecido gorduroso, que é como se fosse um sequestro ou um reservatório. O papel das barreiras, especialmente a barreira hematocefálica, no controle da transferência, da distribuição de drogas, né? E aquela transferência controlada por variação de pH, que é pouco importante, porque o pH do plasma e o pH do tecido praticamente se equivalem. Então, isso não limita essa transferência por conta do pH. Então, ao ver isso lá, depois nós, na próxima aula, entramos, então, na biotransformação de drogas. Correto? Então, encerramos aqui por hoje, tá? Muito obrigado e à disposição para vocês mandarem as perguntas que vocês tiverem dúvida. Ana, muito obrigado e professor, bom dia, semana para vocês. Solicitaram que colocasse os slides no Moodle. Isso será feito. Todos eles serão colocados lá. Eu vou colocar capítulo de livros também. Embora, como são capítulos bastante curtos, que foi me ofertado pela editora há algum tempo atrás, você precisa tomar algum cuidado para não divulgar isso, porque foi me dado para o meu uso. E eu estou apenas colocando isso. Eu também coloquei lá no Moodle o site da biblioteca, da BU. E esse site, olha, eu achei muita coisa lá, sabe? Não só para a nossa área, mas para a área de clínica de vocês, vai ter bastante coisa lá se vocês tiverem tempo de procurar, tá? Um bom dia para vocês, boa aula de imuno para vocês, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado também.